Olá, eu me chamo Gabriela e eu vou falar um pouco sobre poluição atmosférica. Diferentemente da água, normalmente não se pode tratar o ar para garantir características adequadas à sua utilização. A poluição atmosférica acontece quando a emissão de substâncias na atmosfera muda a composição do ar, provoca desequilíbrios ambientais e causa prejuízo à saúde dos seres vivos, da fauna, da flora. A poluição atmosférica também é conhecida como poluição do ar e provoca danos aos materiais, interfere na qualidade de vida e no uso da propriedade. É denominado poluente as substâncias puras ou compostas cuja presença no meio ambiente, na água, no ar, no solo, etc., deteriora a qualidade dos mesmos, constituindo um perigo à vida como a conhecemos. Normalmente é feita uma distinção entre poluentes primários e poluentes secundários, para diferenciar as substâncias que são prejudiciais ao ecossistema, que causam danos diretos por estarem presentes no meio ambiente, daquelas que são formadas indiretamente por meio de reações químicas imprevistas no meio ambiente, como um resultado da presença de outras substâncias. Em outras palavras, um poluente primário é emitido diretamente para o meio ambiente, enquanto um poluente secundário é gerado no meio ambiente como consequência das reações químicas presentes. Muitas vezes o primário e secundário podem ir em conjunto, uma vez que as reações químicas que o primeiro produto geralmente tem o secundário como uma consequência, gerando assim ainda mais danos ou por um longo período de tempo. A poluição primária e secundária é um dos desafios ambientais do mundo moderno, uma vez que sua presença e seus efeitos têm aumentado desde o surgimento da sociedade industrial humana, cujo crescimento descontrolado e necessidades de energia, matérias-primas e produtos químicos complexos deixam um tóxico significativo pregado no mundo. Todas as populações habitantes de áreas industrializadas estão expostas a poluentes do ar. Existem muitas fontes naturais de poluição atmosférica: vulcões, incêndios florestais, poeira levada pelo vento, vapores naturais, mas são as fontes antropogênicas, aquelas que são produzidas pelo homem, que emitem poluentes em altas concentrações e que levantam preocupações sobre seus potenciais impactos na saúde. As fontes naturais são principalmente poeira do deserto, sal marinho e emissões de enxofre vulcânicos e orgânicos libertados pela vegetação. As fontes industriais são setores siderúrgicos, químicos, alimentícios e de petróleo. Fontes de transportes terrestres são transportes rodoviários e não rodoviários em terra. Fontes da produção de energia, que são centrais elétricas alimentadas a combustíveis fósseis. Fontes de queima de biomassa, que são incêndios florestais tropicais e desmatamento, incêndios de savanas e arbustos, fogos de pastagem e queima de resíduos agrícolas, e fontes da agricultura, que são emissões de amônia associadas ao uso de fertilizantes e animais domesticados. Como a poluição atmosférica é um problema complexo com diversas causas e consequências, seu enfrentamento deve se basear em uma visão ampla do tema. Devem ser adotadas, dentre outras medidas, tais como monitoramento da estruturação dos programas e ações de controle das fontes de poluição fixas e móveis, estabelecimento de árvores artificiais para a captação de mais gás carbônico, práticas ecológicas para economia de energia e otimização da estrutura energética, aumento dos sumidouros de carbono, além de capacitação de recursos humanos e geração de novas tecnologias. O tratamento de emissões atmosféricas industriais é feito em etapas, sendo que para cada planta produtiva é determinado o melhor conjunto de métodos e técnicas para realizar o melhor controle sobre os poluentes. Basicamente, o tratamento de emissões atmosféricas industriais pode ser dividido em filtragem, absorção e adsorção. Cada etapa minimiza e muito a emissão de poluentes. No entanto, é fundamental escolher os elementos certos para realizar o tipo mais adequado de tratamento de emissões atmosféricas industriais. A poluição atmosférica é um tema em alta desde a década passada.
abordado por governantes, donos de empresas, estudantes do ensino básico e PhDs. Todavia, o combate pela qualidade do ar ainda não se distanciou muito do papel e dos microfones. Para entender as propostas e campanhas adotadas a fim de obter melhoras na situação alarmante atual, é necessário entender as causas e as consequências da poluição atmosférica. Os causadores de danos à troposfera são denominados poluentes. Podem ser gases e partículas sólidas, poeiras, pós e fumos, resultantes das atividades humanas e de fenômenos naturais dispersos no ar atmosférico. Incluem-se nessa lista as substâncias formadas pela reação de certos poluentes com a radiação advinda do Sol. Poluentes primários são os contaminantes diretamente emitidos pelas fontes para o ambiente, como no caso dos gases dos automóveis, monóxido de carbono, fuligem, óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre, hidrocarbonetos, aldeídos e outros. Já os poluentes secundários resultam de reações dos poluentes primários com substâncias presentes na camada baixa da atmosfera e frações da radiação solar, como por exemplo a decomposição de óxidos de nitrogênio pela radiação ultravioleta oriunda do Sol na formação de ozônio e nitratos de peroxiacetila. As fontes emissoras se classificam como móveis e fontes fixas. Fontes móveis são emissões provenientes de fontes em movimento e compreendem os veículos automotores juntamente com os trens, aviões e embarcações marítimas. Fontes fixas são assim denominadas as emissões lançadas à atmosfera por um ponto específico, fixo, como uma chaminé, por exemplo. Compreendem-se as emissões atmosféricas resultantes dos processos produtivos industriais e dos processos de geração de energia, como é no caso das termoelétricas. O tratamento de emissões atmosféricas industriais é feito em etapas, sendo que para cada planta produtiva é determinado o melhor conjunto de métodos e técnicas para realizar o melhor controle sobre os poluentes. Basicamente, o tratamento de emissões atmosféricas industriais pode ser dividido em filtragem, onde são usados eliminadores de névoas e filtros Vela, absorção, onde são realizadas pelos lavadores de gases e filtros biológicos, e a adsorção, realizada pelo carvão aditivado. Cada etapa minimiza e muito a emissão de poluentes. No entanto, é fundamental escolher os elementos certos para realizar o tipo mais adequado de tratamento de emissões atmosféricos industriais.